Saudações a todos, amigos e amigas do Filosofia Cai na Vida. Estamos retornando depois de um tempo que eu tive uma série de atividades acadêmicas que me exigiram muito e agora eu estou mais tranquilo, né? Então vamos retomar essa atividade que eu gosto tanto e que recebi tantas mensagens das pessoas que estão assistindo, perguntando o que tinha acontecido e eu dizendo que já iria retornar, né? Infelizmente tive que ir retardando um pouquinho esse retorno, mas estamos aqui de volta, tá? Vamos começar, né? Exatamente de onde a gente parou. Nós estávamos estudando os socráticos menores. A gente, depois de Sócrates, viu alguns discípulos dele que são tão importantes quanto Platão e que a gente não encontrou na história da filosofia, porque Platão tornou-se um filósofo hegemônico. E houve um certo apagamento desses outros filósofos. Então eu fui fazendo com vocês aqui uma espécie de resgate desses autores, que vai ser a tônica do nosso curso. Nós vamos tentar não deixar nenhum filósofo para trás, mesmo aquele menorzinho, porque o espírito do nosso curso é esse, é mostrar que esses autores, qualquer um deles, qualquer filósofo, tem algo a dizer para a gente hoje. Então a gente tinha parado no filósofo Antístenes. Fizemos aqui o Euclides, fizemos aqui o Antístenes, vamos fazer agora o Aristarco e vamos fazer o Fédon, para completar esse grupo de filósofos que compuseram o grupo de seguidores do Sócrates. Aí, depois, na sequência, vamos falar também do Platão, né? Mas o Platão eu vou deixar um pouquinho mais para frente e vou me ater mais nesses socráticos menores, porque o Platão é considerado o socrático, né? É um socrático maior, pelo menos na nossa tradição histórica. É um grande filósofo, né? Mas aí eu sempre fiquei preocupado. Mas por que esses outros não tiveram voz nem vez, né? E a gente viu nas aulas anteriores alguns deles. Hoje nós vamos falar da escola dos Cirenaicos. A escola de Cirene é uma escola também numa região da Grécia, né? E o principal articulador, né? E o criador desse movimento foi exatamente um discípulo do Sócrates, que, como vocês viram, esses discípulos se dispersaram após a morte do Sócrates. Então, cada um deles foi formar o seu próprio grupo. No caso, por exemplo, Euclides, no primeiro momento, ficou junto com Platão. O Antístenes criou um movimento que depois geraria um movimento cínico, como a gente viu no último encontro. E o discípulo dele, Diógenes. O Aristipo de Cirene, vai criar o seu movimento próprio. E também o Fédon. Cada um desses vai criar um movimento próprio. O Aristipo é exatamente o filósofo que vai criar essa escola cirenaica, a escola de Cirene. E qual é? O Hilbert, ele viveu em que período? Ele viveu mais ou menos em 430 a.C. Por aí, a única data que a gente tem mais concreta do período que ele viveu. Não sabemos quando ele nasceu ou morreu. Sabemos que ele foi do grupo, né, de seguidores de Sócrates. Então, após a morte do mestre, né, do Sócrates, Aristipo retornou a Cirene. Saiu lá de Atenas e foi para sua cidade mesmo, né, de origem, né? E lá tentou fundar um grupo. Ele fundou a sua própria escola, que é chamada, como eu falei para vocês, de escola cirenaica. Ele tinha divergências com Euclides e com Platão, que a gente vai ver agora. A gente viu que depois Euclides criou uma escola própria e também o Platão criou a sua escola própria. Foi o mesmo caso do nosso querido Aristipo. O Aristipo chegou a essas divergências que ele teve com os colegas, já tinha ocorrido também com Sócrates, porque ele recupera uma prática que tinha sido utilizada pelos sofistas, com a qual o Sócrates não concordava, que era de cobrar pelas suas aulas. E o Sócrates alguns desses outros colegas do Aristipo tentaram criticar isso também. E ele sempre falou, não, eu preciso. E uma vez o Sócrates também questionou ele. Mas por que você cobra? A filosofia é uma coisa que tem que ser dada gratuitamente, pela própria beleza da filosofia e pela divulgação dela. Ele chegou a ter um atrito, então, com Sócrates, porque o Sócrates advertiu que ele cobrava por suas aulas. E o Aristipo justificou ao mestre. Olha, mestre, eu não tenho como sobreviver. Eu sou uma pessoa de extrato pobre, eu vim de uma classe subalterna, eu consegui, através do meu esforço,
consegui galgar os estudos de filosofia, seguir o senhor, sou muito grato ao senhor, mas eu preciso cobrar, senão eu não vou poder ser filósofo. Eu tenho que sobreviver. Os nossos outros colegas, Platão tinha muita grana, os outros também tinham como se defender, e ele chega até a interpelar o Sócrates. O senhor, por exemplo, tem como viver. Claro que o Sócrates vivia uma vida muito simples, mas eu, quando trabalhei com Sócrates aqui com vocês viram que ele foi soldado, ele teve uma participação intensa nas guerras, né? E ele arrecadou fundos. Isso pôde fazer com que ele tivesse uma vida modesta, mas que ele não precisava, por exemplo, cobrar para sobreviver quando desse aula. Ele podia pregar a filosofia gratuitamente na Ágora, mas não era o caso do Aristipo, ele precisava de alguma renda. Então, isso foi um primeiro incômodo com Sócrates, mas o Sócrates não se envolvia, não cortava, chamava atenção, mas deixava cada um seguir o seu caminho. E quando eles se separaram, os discípulos, depois que Sócrates morre, o Aristipo vai fazer seu trabalho, né, na sua cidade e cobrando. Há um outro episódio muito engraçado, uma espécie de anedota, que contam os autores contam, os historiadores contam nos livros de filosofia, que uma vez um pai de aluno, um senhor que veio contratar o Aristipo para cuidar da educação dele, especialmente da educação em filosofia. E o pai reclamou do preço que o Aristipo cobrou e falou, mas 50 dracmas? Com 50 dracmas, exclamou o pai, por essa quantia eu consigo comprar um escravo. E aí o Aristipo respondeu, então o senhor compra o escravo para educar o seu filho, e aí o senhor vai ter 2 escravos. Mas você vai acabar acumulando 2 escravos, porque, na verdade, ele queria educar esse filho desse pretendente para que ele não fosse escravo, para que a filosofia tornasse esse menino independente, tornasse ele uma pessoa autônoma. E isso, para o Aristipo, custava dinheiro. O pai tinha que pagar. A gente não sabe se o pai pagou. Não responderam isso, mas ficou nos anais da história da filosofia essa colocação brilhante do Aristipo, né? Então, se o senhor não quer pagar, tudo bem. Compra o escravo, o senhor vai passar a ter 2 daqui a pouquinho. Para Aristipo e outros cirenaicos que estiveram sob a sua liderança, a questão central é a questão da ética. Não tem outro tema que, se a gente pudesse sintetizar o pensamento do Aristipo, não tem como fugir, a questão ética. Tudo que ele falou entra nesse rol da questão da ética. Como devemos nos comportar no sentido de conseguir uma sociedade em que a maior parte das pessoas, convivam com um grau de respeito, de direitos, de alegria, de direito à alimentação, uma série de questões que a ética pode proporcionar uma base. Vocês têm que levar em conta que a Grécia estava vindo de um momento de conflitos. Sócrates tinha acabado de ser executado, obrigado a tomar cicuta, um veneno mortal, porque ele simplesmente não defendia a religião grega e, ao defender na Ágora uma perspectiva mais livre, de uma ética que não ficasse condicionada a valores religiosos, ele foi perseguido e executado. Então, é um tema quentíssimo para Aristipo. Só que ele vai para uma outra região, ele não faz isso em Atenas. E lá na região em que ele mora, ele vai pregar essa nova filosofia calcada numa ética muito inspirada em Sócrates, com algumas correções. Ele faz algumas correções e coloca um tempero, vamos chamar assim, próprio. Então, a obra do Aristipo divide-se em 5 partes. E vocês vão verificar aqui que são 5 tópicos que remetem à ética, tranquilamente. Vocês vão ver aqui. Por exemplo, a necessidade de estudo das coisas que devem ser evitadas e das que devem ser desejadas. Repetindo, o estudo das coisas que devem ser evitadas e das que devem ser desejadas. Isso aqui é tema da ética pura. Tranquilamente, um tema central da ética, em qualquer ética. Outra, o estudo das paixões. É importante estudar as paixões humanas. Nós não podemos passar ao largo disso. A razão, que estava sendo colocada como algo fundamental, e que é também, mas e deixando a paixão como algo que é ser administrado pela razão, vocês vão ver que o Aristipo vai provocar uma inversão aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver que ele vai colocar a paixão como motivadora
e a razão como algo que vai ajudar a chegar nos objetivos que a paixão nos aponta. A paixão nos remete a coisas que a razão vai nos ajudar a como chegar a elas em bom termo. Tá? Não precisam ser antípodas. Podem se ajudar. Essa é uma questão ética também. Fica claro aqui. Estudo das paixões. Estudo das ações. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai nortear esse motor da paixão? E como é que a gente vai controlar e administrar isso no convívio com as outras pessoas? Sem atropelar ninguém, sem prejudicar ninguém. Essa é uma preocupação do Aristípo. Estudo das causas naturais. Quer dizer, tem coisa... O que é natural e que influencia o nosso comportamento? E que nem é bom que a gente transgrida, porque por estar transgredindo algo que é natural, inerente a nós seres humanos, ou na própria relação de nós todos com a natureza, com os fenômenos naturais. E o quinto tópico é o estudo do que vem a ser a verdade. Fundamental na ética, porque a ética trabalha muito, né, com a verdade do comportamento. Qual o comportamento correto, né? Como eu devo agir, como eu devo proceder. Para isso você tem que ter uma ideia de que algo é verdadeiro e que vai fazer com que eu siga aquela verdade, aquele parâmetro, né? Um mandamento ou uma lei. E ela tem que ser verdadeira para que eu assuma. Se eu considerar aquilo uma balela, uma mentira, eu não vou seguir. Então, o estudo do que vem a ser a verdade, importantíssimo para o Aristípo também. A partir dali, está todo o pensamento dele aqui desenvolvido, a partir desses 5 pressupostos, tá, minha gente? Por exemplo, a sua tentativa de dar uma resposta a essas perguntas vão criar a base. Cada um, depois dos autores que seguiram Aristípo, vão dar a sua tônica, mas a base é essa, tá? Para Aristípo, por exemplo, ele começa pela questão da verdade. Não há verdade fora da experiência, e principalmente da experiência sensível. E não há conhecimento inteligível de essências universais. Vou repetir para ficar claro para vocês. Palavras do Aristípo. Não há verdade fora da experiência sensível e não há conhecimento inteligível de essências universais. O que quer dizer isso? Exatamente aqui ele está colocando o seguinte: nesse momento haviam muitos filósofos que pregavam, por exemplo, parâmetros, normas de comportamento, calcadas numa verdade absoluta, não necessariamente religiosa, mas até filosófica, como a gente vai ver mais à frente no Platão. O Platão vai dizer que nós vivemos num mundo sensível. Esse mundo que a gente vive, ele vai dividir em 2 mundos. Depois a gente vai trabalhar isso com maior propriedade, tá? Com calma. Estou só antecipando para ver a briga do Aristípo com Platão. O Platão vai dizer, nós vivemos num mundo sensível, tá? Esse mundo aqui, do nosso dia a dia. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu perco a hora, eu amo alguém, tudo, e nada disso me dá certeza de nada. Eu estou sujeito a chuvas e trovoadas. Ninguém garante o meu minuto seguinte, nem o meu e nem de ninguém. Estamos assim completamente aqui ao sabor do acaso. Ninguém pode ter certeza absoluta de nada. Há, de certa forma, uma certa precariedade aqui nesse mundo sensível. E o nosso corpo, para Platão, também é fonte de erro. Porque se a gente seguir as paixões, a gente vai quebrar a cara. A gente não vai chegar a uma verdade, a um conhecimento puro. Então, o que ele vai qual é a conclusão dele? É que nesse mundo sensível que a gente vive, não responde às nossas maiores indagações da vida. É necessário para ele que existe, segundo ele, um plano superior, que ele vai chamar de mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, eu estou apontando para cima, mas pode ser em qualquer lugar, tá, gente? Porque o Leonardo da Vinci pintou um quadro da Ágora, né? E ele pintou, Leonardo da Vinci não, Rafael. Rafael pintou um quadro e o tal Platão lá no meio apontando para cima. E o Aristóteles, que foi seu discípulo, que acreditava muito no mundo sensível, vai dizer que as coisas acontecem e se respondem aqui embaixo, no mundo material, né? O chamado realismo do Aristóteles contra o idealismo do Platão. Mas o Platão, então, vai dizer que esse mundo aqui do nosso corpo, os nossos sentidos, as nossas sensações, levam a gente a erro.
é o mundo da doxa, da opinião. O saber verdadeiro, a verdade no comportamento, a verdade estética, a verdade em todo sentido, está no mundo das ideias, o mundo ao qual a gente já pertenceu como alma, né? E a gente, de alguma forma, ao se encarnar nessa nossa vida, a gente esqueceu das coisas que a gente já sabia, que a gente já soube de tudo lá naquele mundo. Só que quando a gente vem, se encarna por algum motivo, que ele não sabe dizer qual é, a gente se encarna e esquece de tudo. Então, a gente vai aprender as coisas. Tanto que ele vai dizer, ninguém aprende, a gente se lembra de coisas que a gente já soube lá no mundo das ideias. O Hilbert tem o que de espiritualidade? Tem sim. Alguns alunos até me perguntam, Hilbert, parece até Allan Kardec, parece uma coisa meio espírita. Não, na verdade foi Allan Kardec, no século XIX, ao criar as bases do espiritismo, né, de um modelo de espiritismo, ele vai se reportar muito a Platão. Ele conhecia a obra de Platão. Então, Platão foi uma das bases do pensamento kardecista, né? Então, é interessante isso, né? O Platão tinha também essa noção de espiritualidade, mas a preocupação dele era mais no sentido intelectual. O mundo das ideias está a verdade, está o saber. E esse saber comanda tudo, a ética, a estética, a política e tal. E quem tem mais facilidade de chegar a esse saber é o filósofo. Então, onde é que entra então o Hilbert, a briga dele do Aristipo com Platão? Porque o Aristipo não acreditava em mundo das ideias. Ele não acreditava em plano superior. Ele acreditava que a verdade, se a gente tiver que encontrar, é aqui. Não tem essa coisa de negar o corpo, negar os saberes, negar a sensação, né? Eu até sempre digo para os meus alunos, Platão pregava uma sese intelectual. Para você chegar a ser uma pessoa sábia, negue seu corpo. Negue tudo que for ligado ao corpo que te aprisiona. Prazeres em excesso, ou você se apegar a opiniões, os sentidos, eu estou sentindo isso, a emoção, nada disso para Platão é saber, é verdade, é norma de conduta. Tudo tem que passar pelo crivo da sabedoria, que só pode vir através da mente, da espiritualidade, de uma teoria que é a tentativa de você chegar através da filosofia no mundo das ideias. Tá? O Aristipo é totalmente contrário, ele vai dizer, não há uma verdade, conhecimento inteligível através de essências que estão no plano das ideias. Tudo tem que ser resolvido aqui. Aqui está o conhecimento, aqui, se existir uma verdade, está aqui, o amor está aqui, está tudo aqui, não tem outro plano. Nós estamos sozinhos aqui e temos que resolver as coisas aqui nesse mundo. Tá? Ele tem o quê de materialista? Tem bastante. E vocês vão ver que vai ter o quê ele foi um dos fundadores, um dos precursores do hedonismo, do prazer. Ele vai dizer, a verdade está no prazer. A verdade está na busca da realização do prazer. Repare só que aí já abre um conflito com Platão, porque Platão nega o corpo, né? Então, nesse caso aqui, o Aristipo se aproxima dos cínicos, do Antístenes, lembram? Do Diógenes, se aproxima também de Heráclito, não tem plano superior. Tem o movimento do ser aqui na materialidade. Só podemos chegar à percepção das coisas, de fato, através da sensação, que é a causa de nossas paixões e determina nossos sentimentos e também nossas emoções, mas também a dor, o prazer. Nós podemos, através de exercícios, chegarmos à calma. Podemos, através do uso de produtos que a gente consiga desenvolver, remédios, que nos deem tranquilidade, mas tudo é aqui, que nos deem saúde, tudo aqui, alimentos, tudo aqui na materialidade, não num plano superior. Vocês estão vendo aqui que é por isso que ele rompe com Platão, que foi formar a escola dele lá, e o Aristipo foi para cá. Então, ele vai dizer que a nosso objetivo é fugir da dor. Essa é a questão ética central. Fugir da dor e buscar o prazer. Não só para mim, para todos. Eu permitir que os outros sejam felizes sem ir lá criticar, mas você está fugindo do plano espiritual que foi traçado, ou do mundo das ideias. Então ele aqui está brigando com a religião e com o platonismo. A gente também vai ver o platonismo mais à frente, como eu falei. Mas aqui eu estou antecipando para mostrar ele rompe com Platão. Ele vai dizer, eu quero
exatamente a busca do prazer. Essa é a minha ética. Ele vai ser uma espécie de pai dos, como eu já falei para vocês, hedonistas. Várias correntes hedonistas. Nietzsche é um hedonista, lá no século... Nossa, como tem hedonistas na história da filosofia. Epicuro, daqui a pouquinho a gente vai falar. E vários autores que falaram que a questão central é o prazer. No caso do Aristipo, ele vai dizer, mas também, quando o prazer é alcançado e te dá uma paz, a ataraxia, quer dizer, aquela tranquilidade, estou tão feliz, fiz tanta coisa já na minha vida, estou precisando até agora de um descanso. Aquele repouso do guerreiro, repouso do atleta, repouso do amante. E ele vai dizer, agora, e é um repouso que te satisfaz. Tem momentos que você quer, seu corpo pede, ele vai chamar isso de ataraxia. É aquele momento que você consegue uma paz, porque tudo que você buscou, você conseguiu com o teu próprio esforço. E não ficou preso a regras morais que alguém tem que ditar para você. Você seguiu a tua paixão, seguiu o teu desejo. Aqui vai estar Nietzsche, vai estar Schopenhauer, vai estar Spinoza, a gente vai catalogar esses autores todos, mas vocês estão vendo um portal interessante que o Aristipo abre. Porque a briga dele com o Platão é exatamente com a dicotomia que o Platão vai estar lançando daqui a pouquinho, que é corpo e alma. Platão dá valor à alma. O corpo é uma coisa menor. O Platão vai chegar a citar uma frase dos pitagóricos, que vocês lembram, né, que a gente viu aqui, que negavam o corpo, que diziam que o corpo é o cárcere da alma. Os pitagóricos também, como eles eram matemáticos, eles achavam que a matemática era a maior expressão do absoluto e da verdade. E a matemática não está no nosso corpo. Ela passa pela nossa mente, passa pelos cálculos. Você não resolve um problema de matemática com a tua sensação ou com a tua emoção. Se resolve se concentrando e seguindo aquela linha do raciocínio matemático. Para, no caso, o Aristipo, isso não tem o menor sentido. A matemática é importante? Claro que é, deixa ela lá. Ela é importante para o conhecimento? É, mas o meu corpo também é. O meu desejo, a minha paixão também é. Freud vai, o mapeamento todo do pensamento freudiano, do próprio nascimento da psicanálise, é todo calcado nisso, né? Nas paixões humanas. Então, ele foi precursor do conceito de ataraxia, que é, realizo as paixões, eu vou ficar pacificado. Chega um momento que eu vou estar feliz, vou descansar, até que outra paixão me puxe. Não tem problema, porque muita gente dizia que a paixão era um poço sem fundo. Ele diz, não, se você souber administrar a paixão, se você não se escravizar por ela, aí entra a questão da razão, ele não joga a razão fora, você pode administrar os seus prazeres, chegar a um ponto, olha aqui, eu vou parar um pouquinho, tá? Aí eu já entro no processo de degradação. Aí eu já estou me escravizando. Aí já está virando um vício. E ele vai dizer que é importante você então ter esse momento de ataraxia. Desligar para fazer uma análise. Até onde eu vou, paro aqui, avanço mais um pouco, né? Porque precisa também da paixão, precisa de algum freio, algum pensamento, não moralista, mas um pensamento que te remeta a uma espécie de qualificação do que você está fazendo, uma espécie de controle de qualidade das tuas paixões. Bom, para o Aristipo, o prazer deve ser o centro de nossas vidas, tá? Existem diferentes graus de prazeres, bem como diferentes formas de se conseguir prazer. Por exemplo, a eliminação da dor é um prazer. Quem é que não fica feliz quando passa uma dor de dente, uma dor qualquer? Puxa, tal remédio funcionou. Puxa, quando eu parei de beber aquilo ou fazer aquilo, parou de doer. Estou me sentindo mais bem disposto. Isso é um prazer. A eliminação da dor, do sofrimento, quando você resolve um problema que estava te causando tanto mal-estar, o prazer já é dado até pela diminuição da dor e a diminuição do sofrimento. E te dá, inclusive, um alento. Já consegui diminuir, quem sabe eu acabo com esse sofrimento. O fato é que o corpo, por si mesmo, para Aristipo, não é capaz de realizar essas operações de aumento do prazer e diminuição da dor, pois elas exigem uma arte para serem obtidas. Então, isso é aí que entra aquilo que eu falei. A paixão, o prazer, o desejo, não pode também abrir mão da razão.
porque a razão vai ajudar você a trabalhar isso tudo. E a história do Ocidente é a história da dicotomia. A nossa escola, a nossa educação não tem prazer, tem só a razão. Ah, o prazer vai carnavalizar a escola, vai virar bagunça, sempre assim. Preciso ter razão, vamos colocar disciplinas que confiram razão. E a escola é um espaço, em muitas situações históricas, e até hoje, muitas vezes é um espaço infeliz para os alunos, porque não souberam conjugar isso que o Aristipo já estava sinalizando lá nos primórdios da filosofia. Devemos valorizar a paixão, ela é o centro, mas ela tem que ter elementos de balizamento, que a razão pode dar, ok? Então é preciso o auxílio do juízo da razão, que é capaz de avaliar sensações e valorar emoções, tá? Não se trata, gente, por favor, cuidado, de moralismo, de 10 mandamentos, de preceitos religiosos, não. Se trata do bom senso que eu tenho que desenvolver para eu poder saber o que está me fazendo feliz ou infeliz, ou principalmente, o que eu estou causando dor nos outros também. Porque Aristipo tinha essa preocupação com o outro. Não adianta eu ter prazer, eu ter benesses, e outra pessoa está à míngua. Porque eu não vou ter felicidade se eu também não verificar pessoas que tenham felicidade. Tá? Não adianta a pessoa ser feliz. Como dizia a grande música do João Gilberto, é impossível ser feliz sozinho. É verdade. Sozinho, não só no sentido conjugal, você ter uma parceira ou um parceiro, mas de ver o mundo, a parceria do mundo, da vida. Pegar o caso do Brasil hoje, quem é que está feliz? Quem é que pode estar feliz? Tem gente que está bem, uma pouquíssima parte da nossa população que está bem financeiramente. Será que eles são felizes, né? Se for, eles estão completamente alienados, porque é só você olhar na janela, quem é feliz vendo tanta gente ali, irmãos nossos, seres humanos, ali jogados no lixo, comendo lixo na rua? Quer dizer, o que é isso? Dormindo em barracas, com frio, com chuva, o que é isso? Como é que alguém pode ser feliz? Se é feliz assim, tem algum problema com essa pessoa, né? Não é possível. Então, a razão nos possibilita medir prazer e dor, aumentar o primeiro ou diminuir ou eliminar o segundo. Ela avalia as sensações e ela valora também as emoções, sem o caráter moral. É a valorização do ato em si pela questão da tua felicidade e felicidade dos outros também. A filosofia é uma condição fundamental, então, para a realização da verdadeira felicidade. Exatamente, porque a filosofia, para Aristipo, concilia a razão e a paixão. Ela ensina Aristipo. Em cada circunstância, ela nos ensina como adaptar e como do prazer retirar o melhor. Ela administra os desejos e fortalece o autodomínio, que lhe permitirão contentamento contínuo numa realidade feita de instantes. Uma ideia também, não vai ser para sempre essa minha felicidade. Eu vou ter instantes, momentos de felicidade, então eu vou aproveitar e me preparar para os momentos que eu não vou ter também. Só o presente é nosso, não o passado nem o futuro. Aqui é um pensamento que vários autores depois vão trabalhar. Será que existe mesmo o passado, que precisa ficar o tempo todo atrapalhando a nossa vida atual? Ou um futuro que também promete coisas que a gente nem sabe se vai ter? Então, vários filósofos debruçaram sobre isso. Bachelard, Bergson, Santo Agostinho, sobre o que é realmente o presente, como a gente deve valorizá-lo, porque é a única coisa que a gente tem. E o Aristipo vai dizer, porque o passado já foi. Deixa marcas? Deixa. Deixa sofrimentos? Deixa. Mas já foi. E o presente ainda não chegou. Então eu tenho, o futuro ainda não chegou. Então é o presente mesmo. É sobre ele que eu tenho que me debruçar. Tá? Só o presente é nosso. Não o passado nem o futuro. Um já foi destruído, olha como é que ele fala. E o outro nós sabemos como será. E se será, se haverá, se ocorrerá. A gente só leva da vida, uma frase popular que eu acho que cabe aqui para a gente falar mais um pouquinho do Aristipo, né? Fazendo essa conclusão do Aristipo. A gente só leva da vida a vida que a gente leva. Eu acho essa frase fantástica. A gente só leva da vida a vida que a gente leva. Esse é o Aristipo. Ou a vida é uma escola, né? E o corpo é o caderno. Eu não sei se eu contei para vocês. A vida é uma escola e o corpo é o caderno. Isso é a vida de um bêbado no ônibus.
entrou no horário noturno, eu estava vindo de uma escola que eu dava aula, e aí entraram 2 bêbados pela roleta aqui no Rio de Janeiro. Antigamente a roleta era por trás. E o motorista deu uma carona para eles e se sentaram atrás de mim. O ônibus vazio, o motorista vinha voando. Se batesse não sobrava nem alma. A Avenida Brasil, aqui uma avenida aqui muito importante aqui no Rio de Janeiro, e ele vinha voando. Eu ali com sono, dormindo, tinha começado a dar aula em outras escolas, 8 horas da manhã, estava já 10 horas da noite saindo da última. E aí os 2 bêbados sentaram atrás. Eu falei, eu vou ficar ouvindo cada bobagem, mas eu estou tão cansado. Mas não foi, houve uma das coisas mais inteligentes. Um dos bêbados falou, está todo machucado, o que houve? Ah, rapaz, eu fui mexer com o pessoal da torcida do Vasco, e o Vasco ontem perdeu para o Flamengo. Pô, eles me deram uma coça, rapaz, o pessoal lá da rua, conhecido, me bateram, eu tive que sair correndo, mas ainda fiquei machucado. Aí o outro falou, tá vendo? Para que você foi mexer com o pessoal que está quieto lá no negócio de futebol? Foi mexer para arrumar problema. Aprende, cara. Você sofreu com isso tudo? A vida é uma escola. Agora tu aprende. A vida é uma escola. Aí o outro que apanhou, todo machucado. E o corpo é o caderno. Então você vê que coisa linda. Isso é filosofia pura. Porque eu ouvi por um bêbado no ônibus aqui, perdido numa noite aqui do Rio de Janeiro, há uns anos atrás. O sábio, então, cirenaico, que é o sábio do Aristipo, né, que é o que representa a perspectiva do Aristipo, é aquele que tem na sua vida a busca da paixão, mas isso não impede que ele elimine a razão como elemento de administração, de ajuda, de diálogo com a paixão. Bom, então do Aristipo era isso, gente. E a gente, na sequência, já vai falar, para encerrar o nosso módulo dos socráticos menores, vamos falar do Fédon, tá bom? Vamos agora à nossa musiquinha de hoje. Então, saudações a todos. Vamos dar continuidade, então, à nossa 21ª aula do Filosofia Cai na Vida. Conforme eu falei, né, na primeiro segmento da nossa aula, quando eu apresentei o Aristipo e o hedonismo presente na filosofia dos socráticos menores, eu agora vou falar do Fédon, que é a última escola, que é a filosófica entre os filósofos socráticos menores, que é a do Fédon de Elis, que é a escola de Elis. Então, nós vimos aqui toda uma série de filósofos chamados socráticos menores, que pertenceram àquele grupo de seguidores do Sócrates, que foram se separando com o tempo e cada um formando a sua própria escola. Nós vimos aqui uma série desses pensadores, e a gente vai agora falar do último, que é o Fédon de Elis. Mas antes de falar do Fédon, eu fiquei devendo a vocês, como eu sempre faço, né? Principalmente para colocar à disposição dos nossos professores aqui de ensino médio, que acham que vale a pena utilizar uma letra de música, e aí geralmente eu trago da MPB, uma música que tem a ver com, pelo menos na minha visão, né? Que tem a ver com o filósofo que a gente acabou de comentar. Então, eu fiquei devendo a vocês, na aula passada, a musiquinha relativa ao Aristipo. Então, Aristipo, né, é um filósofo da paixão, é o filósofo dos sentimentos, dos sentidos, das emoções. Ele está longe de ser aquele filósofo taciturno, racionalista de 4 costados, né? Ele vai trabalhar com a ideia da paixão e do desejo, a busca do desejo. Então eu pensei, encontrei uma letra, né, que acho que cabe muito bem para ilustrar aqui o Aristipo. Você vai ver que é uma letra de música, uma música do Ivan Lins. Essa música se chama Daquilo que eu sei. É um título interessante, porque tem tudo a ver com o Aristipo, porque o Aristipo em nenhum momento aqui você vai ver que ele se entrega a um falso moralismo, a uma repressão. Ele deixa fluir a busca dos sentidos, das paixões e das emoções. E ele se considera aquilo um aprendizado, do qual ele não sai com nenhum peso e nenhuma culpa. Olha que interessante. Então, vou ler para vocês. Bem, eu acho que o Aristipo concordaria com essa letra. Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido.
mas eu não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos. Não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Então, olha que interessante essa letra, né? Essa música do Ivan Lins, que expressa muito a questão da busca da paixão, do desejo, das emoções, do sentido, né? E sem ficar refém do moralismo ou daquela prisão que muitas filosofias impuseram. E ele está no olho do furacão aqui, porque está num conflito aberto com Platão, que queria trabalhar a questão da repressão ao corpo, porque o corpo é do mundo dos sentidos. Repare, os sentidos são a fonte da filosofia do Aristípo. A busca da exploração dos sentidos, de todas as formas possíveis. Mas Platão não. Para Platão, a busca dos sentidos é perda de tempo, porque ela vai te levar a um afastamento da sabedoria. O corpo é uma péssima fonte de acesso ao saber. Para Platão, a gente vai ver mais um pouquinho à frente, Platão defende uma ascese intelectual. Nega o corpo, nega os sentidos, que eles são fonte de erro. Eles te levam ao erro. O intelecto, a racionalidade, é que pode te fazer atingir o chamado mundo das certezas. O mundo onde estão todas as formas, onde está a origem de tudo, onde está a pureza da matemática, dos saberes racionais. Tá? Então, é isso. Essa é a musiquinha do Aristípo. Nós vamos então agora entrar um filósofo, entre eles, talvez tenha sido o que deixou menos assim obras. Nós só conhecemos uma. Ele foi um pensador muito sofrido, uma pessoa que sofreu muito na vida, o Fédon. Ele, ao participar de uma das guerras, foram tantas nas cidades-estado gregas, e ele foi aprisionado pelos inimigos, e ele foi então levado para um prostíbulo, onde ele foi vendido para que se fizessem com ele o que quisessem lá dentro. Ainda novinho, e você sabe que ele foi explorado de todas as maneiras, inclusive vivendo uma vida de escravo praticamente. Foi considerado um escravo. Os aprisionados muitas vezes eram escravizados. E o Sócrates, numa das incursões pela região, ele soube desse fato, e muitas pessoas disseram, tem um jovem lá que é muitíssimo inteligente, muitíssimo preparado, Sócrates. A gente imagina como ele seria um bom discípulo teu. Está sendo super explorado, sofrido, ele não vai ficar vivo muito tempo. Tem andado doente, o Sócrates se apiedou dele, e o Sócrates então foi com os seus discípulos e libertou o Fédon. E o Fédon passou a seguir o Sócrates. O Fédon começou a participar daquele grupo dileto, né? Os discípulos mais próximos do Sócrates. Criou um pensamento próprio, muito tímido, porque muitas vezes ele se aproxima dos outros em muitas questões, mas eu selecionei aqui o que ele deixou de contribuição própria, que não é pouca coisa, tá? Para vocês verem, o que eu vou colocar aqui para vocês tem extrema atualidade ainda. Vocês vão verificar comigo aqui. Então ele viveu no século IV, ele Fédon de Elis. O Fédon, ele foi exatamente um discípulo de Sócrates. Teve um breve tempo, quando Sócrates morre, ele segue o Euclides. Como eu falei para vocês, eles no primeiro momento, eu vou ficar com você, Euclides. O Euclides, vamos ficar com Platão. Só que com o tempo, eles foram percebendo que cada um tinha seu pensamento próprio. Quem de nós aqui já não participou de grupos e percebeu, está na hora de eu sair porque eu quero criar uma coisa própria, um movimento próprio, ou vou participar de um outro grupo? Muitas vezes continua a amizade. Eu acho até que foi o caso deles, não houve uma ruptura violenta. Não, você não vê críticas amargas entre eles. Havia divergências e cada um procurou o seu caminho. Então, agora o fato é que eles foram silenciados, calados, né, pelos historiadores, porque invisibilizaram esses grandes pensadores, que agendaram temas interessantíssimos e atualíssimos para a filosofia de sempre, tanto daquele tempo como de hoje, mas o Platão acabou ofuscando todos eles. Não que o Platão tivesse perseguido eles, não, porque Platão criou praticamente um pensamento que se tornou hegemônico, e tudo que apareceu próximo ali perdeu a chance de aparecer e se projetar. Bom, então o Fédon,
ele teve um breve tempo seguindo Euclides, foi até a Mégara, acompanhou as palestras, as apresentações do Euclides, mas se afastou. Também se afastou do Platão, percebeu também que o Aristipo e o Antístenes tinham propostas mais radicais, né? O Antístenes, a gente viu, ele inaugura o movimento dos cínicos, né? Juntamente com Diógenes, e o Aristipo trabalha o hedonismo, que é a questão da filosofia voltada para o prazer e para as paixões. O Fédon é um observador. Eu acredito que tenha sido influência daquele momento que ele viveu, ali naquele caldo de cultura, que era aquele prostíbulo, em que apareciam senhores, fregueses, tinham os escravos, as moças, os rapazes, os efebos. Então, todo aquele quadro, aquilo ali foi uma aula de sociologia da Grécia Antiga, né? Não existia nesse tempo sociologia, mas aquele olhar, né? Vamos dizer assim, pré-sociológico, logicamente, o Fédon detectou figuras, personalidades, verdadeiras caricaturas humanas ali, que de certa forma resumiam. E ele escrevia, fazia detalhes de personagens que apareciam, comportamento, e ele começa a perceber como às vezes o comportamento é falso e o seu próprio rosto, o seu olhar está traindo o que você está falando. Então ele foi anotando essas coisas, ele foi percebendo esses cacuetes e essas meias palavras que são faladas, as coisas que são escondidas, a falsidade, a mentira, o falso brilhante do saber que por trás dele não tem conteúdo nenhum, os falsos carolas, aparecia de tudo ali. Era um verdadeiro laboratório social. E o Fédon aproveitou cada segundo ali. Ele fez de um sofrimento a proposta de criar um pensamento a partir daquilo. Como a gente usava na expressão popular até bem pouco tempo atrás, fez do limão uma limonada. Do sofrimento ele falou, deixa eu tirar o aprendizado daqui. Segurou aquilo tudo porque estava seguindo Sócrates, e com Sócrates ele também aprendeu muito, porque Sócrates também tinha esse olhar social muito forte, muito aguçado. Então ele ganhou com o Sócrates mais experiência e passou a poder usar o discurso da filosofia para dar conta daquelas coisas todas que ele tinha visto, todo aquele universo dentro do prostíbulo da cidade. Então, Fédon, ele teve interesse especial por questões de ética, olha aí que interessante, percebeu ali no cotidiano, nos comportamentos, e o relacionamento humano, investigou, foi um verdadeiro material bruto de relacionamento humano, os tipos, né, de pessoas que aparecem, as personalidades, e ele foi de alguma forma catalogando aquilo. E ele colocou isso tudo numa obra, na sua obra principal chamada Zópiro, Z-O-P-I-R-O, Zópiro. É uma obra que ficou perdida. Não temos nada. A gente já sabe que existiu por comentários de contemporâneos dele, citando a importância daquela obra, e se bem que foi a única, e ele, comparado aos outros, teve uma produção menor, ficou meio que esquecido. Ele até dá nome a um dos diálogos de Platão, mas ali você não tem a informação sobre qual o pensamento que ele tinha. Ele está ali no diálogo do Platão para fundamentar uma discussão sobre a existência da alma. E está ali relatando como Sócrates explicou que não tinha medo nenhum de morrer por causa da ideia de que a alma dele era incorruptível, como a de todos nós, e ela iria voltar para um plano superior. O Fédon colheu essa visão do Sócrates, mas não foi o que importou para o trabalho dele. No Zópiro, você vê um desfile do olhar do Fédon sobre o comportamento humano. Um verdadeiro cronista. E aí uma espécie de antevisão, trabalha uma espécie de antevisão do que seria feito por psicólogos, por psiquiatras, por juristas, por sociólogos, por antropólogos, no sentido de analisar o comportamento dos grupos sociais, especialmente das pessoas, nas minúcias, nos detalhes do comportamento de cada um, a maneira do cacoete, de segurar um objeto, de comer, e ele ia tentando catalogar aquilo tudo. Nessa obra, ele faz uma espécie de teoria fisionômica, olha aí, interessante isso. Ele estudou a fisionomia das pessoas e os gestos,
tentando relacioná-los com o tipo de personalidade que elas tinham. E vai catalogando o egoísta, o mentiroso, o safado, o malandro, o caloteiro, a mesma lista também relativa às mulheres, ao idoso, ao jovem. Nada ficou indiferente, segundo os relatos, né? Porque a gente não tem a obra, tem comentaristas que relatam assim sínteses e aspectos do que o Phaedon colocou. Tentou detectar, olha que espetáculo, nos pequenos signos comportamentais, onde estava o nascedouro, onde estava ali o germe da virtude e do vício. Ele não analisava só coisas negativas, via ali também pessoas com uma característica de personalidade solidária, como ele admirava muito Sócrates por isso, e ele viveu em loco a preocupação ética do Sócrates e a preocupação libertária do Sócrates, a preocupação cidadã do Sócrates e a crítica dele à falsidade dos religiosos de então, e falava isso com jovens, tentando apresentar a filosofia como uma arma para você combater aqueles pensamentos autoritários, aqueles pensamentos repressivos, opressores, que destruíam a autonomia dos cidadãos gregos, e o Sócrates morreu por causa disso. E o Phaedon teve no Sócrates um exemplo da personalidade de uma pessoa libertária. E ele vai verificar em outros aspectos. Então, eu diria para vocês que ele é um fundador de uma verdadeira semiótica comportamental. Está presente ali, com certeza, gente, germes do antropólogo, deixou informações sobre hábitos de determinadas culturas diferentes das de outras. Antecipou aqui a antropologia. Os hábitos dentro do espaço social, cultural, como se comportavam as prostitutas, os fregueses do ambiente, a vivência dele como escravo, a vivência de não ter direitos, de ser usado e abusado. Então, tudo isso ele vai deixar como um legado, né, a partir do sofrimento que ele teve. E a experiência de vislumbrar toda uma riqueza de comportamentos. Os socráticos encontram um forasteiro, o Zópiro, né, que é o personagem central, qual é a característica do Zópiro? Ele fala, bom, se vocês quiserem aprender comigo, eu vou ensinar vocês como detectar pessoas falsas, pessoas em que você pode confiar. E ele vai criar toda uma categoria de tipos psicológicos, tipos de caráter, e ele vai desfilando ali, e ele fala, podem me perguntar, quem quiser me acompanhe, que eu vou ensinar, e vocês vão passar a conhecer a natureza das pessoas. Através do quê? Através dos seus rostos, e através dos seus pequenos gestos, através de mínimos detalhes que vocês têm que ser treinados para observar. Gente, isso aí, Hilbert é só isso? O que a gente tem dele é isso. Mas eu não diria que é só, não sei se vocês concordam. Aqui está a base para uma série de campos de conhecimento que vão se desenvolver depois. Por exemplo, o que o Freud faz quando ele, num consultório psicanalítico, está atento aos xistes, ao determinado uma palavra que sai sem querer. Desculpa, doutor, falei isso. Nem sei porque eu falei isso. O Freud, Freud anotava, né? As contradições. Freud quer saber dos sonhos. Freud quer saber de uma série de elementos que não estão no discurso que o indivíduo está mostrando ali. Ele quer saber das coisas que estão à margem, estão na profundidade, que aparecem através de um escape momentâneo. E isso, de certa forma, é uma coisa que foi inaugurada pelo Phaedon. Está presente, por exemplo, na psicanálise, com Freud, por exemplo. Ato falho, xiste, uma série de coisas, um cacuete, e o Freud estava identificando. Até um sintoma, né? Como uma mulher chegar lá que não fala, ou perdeu a visão, e aquilo ali, um médico vai ver, não tem problema nenhum na vista, mas aquilo ali foi uma manifestação de uma situação histérica. Então, o Freud aprende a fazer essa leitura do que não está revelado. E isso foi inaugurado, mas não há dúvida, no Ocidente, pelo Phaedon. Eu não posso aqui dizer a vocês que cada um desses autores que eu vou citar para vocês conheceram o Phaedon. Mas foram, mesmo não tendo conhecido, foram pela estrada
que esse grego-zinho lá do século IV percebeu, deixou e apontou esse caminho, essa estrada que ficou abandonada durante muito tempo, mas que outros perceberam que era importante para entender o comportamento humano. Outro autor, Jung. Jung é seguidor de Freud, vai criar uma psicologia própria, chamada psicologia profunda, se afasta da psicanálise freudiana. O Jung vai criar tem um livro para isso, Os Tipos Psicológicos. Então ele vai, a partir, por exemplo, do introvertido, cidadão introvertido e do extrovertido, e ele vai criar uma série de outras categorias, vai cruzar introvertido com esse tal comportamento, extrovertido com outro, e faz um catálogo de vários tipos psicológicos. Parece que, se não me engano, são mais de 30 tipos psicológicos que a gente encontra por aí. Claro que é um reducionismo, mas ele coloca aquilo como uma maneira de os terapeutas, terem já uma espécie de linha, né, de atuação, pelo menos os junguianos. A partir dali, eles terem uma espécie de chão para pisar. E também tem muito a ver também com nos encontros do introvertido e do extrovertido, com todas as possibilidades de comportamento e de conhecimento de pessoas, e vai criando novas modalidades de personalidade mais ricas ali, dependendo de uma série de fatores. Mas o que é importante aqui? Ele seguiu na esteira do Phaedon. Ele leu o que caracteriza um introvertido. Quais são os gestos? Qual é a postura da fala? A maneira de ouvir? Tudo isso importa. Tudo isso é signo. Tudo isso é sinal que o profissional de alguma área que necessita precisa captar para exatamente ele perceber, conhecer melhor aquele campo de estudo que ele está desenvolvendo. Esses dois aqui que eu falei, foi uma terapia, não é terapia no sentido lato, né? Para a cura. Freud e Jung estão preocupados com a cura, com o bem-estar das pessoas. Todos esses signos, toda essa semiótica, para entender o gesto humano, o corpo, as expressões da personalidade, são para o bem, são voltadas para a cura. Eles são terapeutas. Terapeuta é aquele que cuida. A origem da palavra é aquele que cuida de você, tem um cuidado essencial por você. Agora, tem outros que, por exemplo, estudaram para exatamente dominar um determinado campo e até reprimir pessoas que tivessem uma característica comportamental que expressasse, por exemplo, uma anomalia, ou uma violência, ou uma transgressão, um crime. Olha aí. Quem fez isso? Um jurista, psiquiatra, jurista, com muito conhecimento de filosofia, mas formado na psiquiatria, que é um italiano positivista, final do século XIX, chamado Cesare Lombroso. E o Cesare Lombroso vai estudar não só o comportamento de grupos humanos, como, por exemplo, a expressão física, a morfologia do corpo, o queixo, quem tem... E ele vai catalogando, pega corpos no anatômico de grandes bandidos, visita países, vai coletar crânio, grandes assassinos, e ele vai formular uma espécie de enciclopédia para você identificar quem, por exemplo, tinha queixo de tal maneira, quem tinha o nariz assim, aquilino, não sei o que lá. E ele vai classificando todas as formas de corpo que existiam e os tipos de crime que elas poderiam cometer. Em alguns países, como a própria Itália, houve a prisão preventiva de pessoas só por causa do corpo delas. Então chegava para um cara, o senhor está preso para averiguação. Por que eu não fiz nada? Não, porque o senhor tem o nariz assim e tal. O que tem isso? O senhor não fez ainda, mas vai fazer. Aí prendia a pessoa. Claro que isso foi durante um breve tempo, uma loucura, né? uma maluquice total, mas o Lombroso teve grande influência num determinado momento, porque começou a definir raças superiores, ajudou muito no aspecto do colonialismo, identificar bandidos. Se o cara tinha deixado de ser escravo, passava a ser bandido, porque a cor da pele ou do nariz, o formato, aquilo indicava que ele estava dentro de uma classificação de possível marginal. Olha que absurdo, né? Isso é um mau uso do Phaedon. Temos também o Pierre Weil, um filósofo, psicólogo, que militou muito aqui no Brasil, e ele escreveu um livro famoso, e ele trabalhava muito com isso. O livro se intitulava O Corpo Fala. E ele, então, ele estudava e tentava entender
o que o corpo das pessoas diziam. Ele cataloga, esse livro tem várias figuras, e vai mostrando o tipo de quando o cara está com o braço assim, o que ele está pensando. Quando o cara coloca a mão para cá, ou olhar dessa maneira, a maneira como ele ouve. Então, ele vai catalogar e vai ver como os gestos falam. Muitas vezes você entende mais a pessoa pelo gesto do que pelo que ela está falando. Então, ele vai dizer como é bom você entender esses comportamentos, que muitas vezes negam até o que a pessoa está falando e mostra uma contradição. Então, esse livro é muito interessante. O corpo fala. E por último, eu queria citar também para vocês um outro psicanalista muito polêmico, mas interessantíssimo, que é o Reich, Wilhelm Reich, que foi seguidor do Freud, mas ele se afastou do Freud porque ele tinha um interesse para estudar o corpo. Ele foi criado no campo da psicanálise para fazer a leitura dos xistes, dos pequenos arroubos que a pessoa tem, de esquecimento, tudo que o Freud fazia, do ato falho, coisas que ele não quer. Pô, não sei nem por que eu falei isso, doutor, desculpa, esquece isso. O Freud, não cai nele, pensando ficar com ele, né? Não, esquecer nada, isso aqui é um dado importante. Estava ele anotando ali no seu bloquinho, né? E o Reich falou, Freud, eu quero estudar também muito mais a questão do que o corpo está dizendo. Eu acho que o corpo reflete o inconsciente. Freud está muito calcado na palavra. O Reich achava que ele devia se calcar mais no corpo. Então ele cria toda uma terapia. Ele tem um livro sobre o caráter humano. E ali você pensa que ele está estudando o caráter de cada um. Não, ele está estudando as formas de comportamento que a gente assume diante das pressões sociais, das pressões familiares. Então o pensamento dele vai ser muito interessante, porque ele vai entender, por exemplo, por que as pessoas de uma determinada criação, elas passam a ter um corpo de uma tal maneira. O tímido é um cara que encolhe o corpo, anda meio desengonçado, ele não olha para frente, não olha para cima, não tem autoestima. E o Reich vai dizer que isso é uma couraça que a pessoa desenvolve para se proteger das pressões familiares e sociais. E ele vai ficando com aquela carapaça, aquele rosto, passa a ser uma máscara. E muitas vezes ele nem percebe. E a terapia reichiana é nesse sentido de revelar. Eu tinha uma amiga que ela frequentava grupos, ela se interessava por grupos de estudo reichiano. Ele até começou da área de educação, ele teve muita influência num educador chamado Alexander Hill. Alexander New, que fundou uma escola famosíssima, super libertária, chamada Summerhill, lá na Inglaterra em 1930. E o Alexander New era contemporâneo e foi terapeuta reichiano. Fez formação psicanalítica na linha do Reich. Então ele aplicou essa escola, até hoje ela existe, é uma das mais libertárias do mundo. Quem tiver interesse, depois dá uma lida, tem vários artigos na internet. Os alunos escolhem as matérias que vão fazer, quando quiser, o horário que quiser. É uma escola que eles moram lá no local, é um internato, né? Mas não é aquele internato que fica preso. Se quiser ir embora, voltar para casa dos pais, mas a maioria fica ali, porque eles têm liberdade. Se ele quiser andar de bicicleta o dia inteiro, ele vai. O Alexander New diz, a hora, os professores lá são treinados para cada área, matemática, língua inglesa, artes. Tem aqueles diversos que são casas, né, de casas coloniais, que são os institutos. E ali tem as aulas de matemática, de língua, tal. E a ideia do Reich é só, vocês têm que conquistar os alunos para fazer o que eles desejam aprender a matéria de vocês, porque eles não vão ser obrigados a assistir. Então é muito interessante essa perspectiva. Mas voltando aqui, a uma amiga que estudava muito essa área, ela me contou que uma vez um desses palestristas reichianos disse para ela que tinha um paciente, numa palestra, né? Tinha uma paciente que falava, doutor, eu estou com um problema um enigma para mim. Eu tento ser tão simpática, bondosa com as pessoas, eu sou solidária, me comunico, todo mundo reconhece, me agradece, mas ninguém fica comigo, as pessoas não me convidam para sair. Eu noto que elas fazem uma cara feia, mesmo quando eu estou sorrindo, parece que elas ficam decepcionadas com alguma coisa. E eu estou ali alegre, doutor. Por que ela não ficou alegre comigo? E ela logo sai, dá a impressão que me incomodou alguma coisa.
Aí esse médico falou, que é analista, Raichan, você me permite que eu filme uma sessão nossa? As nossas sessões? Tudo bem, doutor. Só vai ficar só entre a gente, tá bom? Tá bom. E ele vai filmando, porque o terapeuta corporal interessa também mostrar uma autoimagem, porque muitas vezes a pessoa não está vendo, né? E ela disse que, isso mostra a questão da couraça, né? E ela disse que ficou impressionada quando um dia ele puxou um papo mais animado e ela contou uma piada. E ele fez tudo possível para não mudar o comportamento, né? E ela falou, e ela disse que estava alegre, ele sentia que ela queria manifestar uma alegria e tal, um sorriso. Só que quando ele mostrou o filme para ela, que é isso, doutor? Isso aí não sou eu, não é possível, eu estava alegre. Como é que eu posso contar uma piada assim? Olha a cara que eu tô. Parece que eu tô condenando a pessoa que está na minha frente. Ou parece que eu estou falando, não gosto dessa piada, porque isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é imoral. Isso aqui é ilegal, isso aqui engorda, né? Aí ela, doutor, peraí, um minutinho. Aí ela olha, doutor, é o olhar do meu pai. Nossa Senhora, era esse olhar que ele fazia para mim. Ele era muito repressor. Ele era um protestante muito rígido. O senhor sabe que eu fiquei sem ver ele muitos anos. Só voltei a vê-lo de quando ele estava quase morrendo. Porque eu não aguentava mais ficar perto dele. Sempre com uma palavra negativa, um desestímulo. Uma pessoa amarga. E olha só, agora eu estou com o olhar dele, doutor. Me ajuda a tirar isso. Quer dizer que eu fiquei com a cara dele, com a marca do olhar dele em mim, doutor. E ele é a pessoa que eu mais queria distância. E aí o doutor explica para ela, é a couraça. Ficou em você. Foi ao mesmo tempo uma proteção, mas impregnou você com o próprio olhar dele. É você mesmo se auto-punindo. Então, tão legal essa leitura. A gente pode concordar ou não. Mas reparem como é legal, como é um campo assim. Nós, no meu caso, como professor, né? Como a gente aprende a fazer a leitura da classe? Ou nós, como aluno, fazemos a leitura dos comportamentos dos professores, né? Eu, no olhar, eu percebo aquele aluno que, nossa, esse aí está apaixonado pelo que eu estou falando. Esse aí gosta de filosofia. Olha, aquele ali está pensando em outra coisa. Não tem problema, deixa ele à vontade. Mas eu vou vendo as características de cada um. Posso errar? Posso. Mas é um campo de leitura para você ver. Você às vezes faz uma leitura, professor, né? Eu estou gravando essa aula, inclusive, no dia do mestre, tá, minha gente? Dia 15 de outubro, né? Então fica aqui uma homenagem, um beijo de amigo para todos os professores, professoras, todos, todas e todos. Que a nossa carreira é fundamental, gente, é fundamental. Então, mas o professor faz essa leitura, que percebe, não estou agradando. Um bom professor faz isso. Não estou agradando, essa aula tem que mudar. Vou ter que fazer inserir uma outra prática, porque os alunos não estão gostando. Tem gente dormindo, tem gente desinteressada, e o problema é meu, não é deles, não. Eu não estou sabendo fazer a matéria ficar interessante. Eu não estou conseguindo mostrar para eles que esse conhecimento pode ser útil, pode servir para a vida deles, pode ajudá-los, pode empoderá-los. Ou, se não for útil, pode ser prazeroso. Eles podem ficar alegres em estudar isso, ter prazer em vir para essa aula, para estudar esse conteúdo. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês, né? Contribuição maravilhosa do Phaedon, né? Que é a da leitura dos comportamentos humanos. Então a gente fica por aqui, mas eu vou aproveitar e fazer a leitura da nossa letra de música relativa ao Phaedon, tá? Vou só pegar aqui um instantinho. Tá aqui. Olha, eu custei achar, tá? E tem muitas, mas eu na hora não estava achando. Mas eu achei uma muito interessante. Que assim como ele fez aquele olhar, que começou a lançar todo esse projeto dele de leitura, de uma semiótica do comportamento humano, eu fico imaginando, ali ele fez num prostíbulo, um ambiente profano. Mas se a gente levasse para um ambiente sagrado, será que tem profano ali? Será que tem contradições no discurso de quem está pregando, por exemplo? E eu peguei uma letra do Gilberto Gil. E eu falei, gente, essa música, essa letra, o Phaedon poderia ter assinado ela. Porque ele percebe as contradições de um pastor, não de todos. O pastor, como tem padres, tem pai de santo, tem todas as religiões. Pastor, mau caráter.
picareta, tá? Como tem muitos no Brasil de hoje. Inclusive estão se metendo em política e se metendo na área de saúde, pregando fake news e contra a vacina. Muitos pastores aí. Então é para esses que eu acho que o Gilberto Gil, já naquela época, foi profético, identificou no comportamento contraditório deles o que tinha por trás daquele lobo vestido de cordeiro. A música se chama Guerra Santa. Muito bonita, quem puder ouvir. E os professores podem usar isso em sala para ilustrar o Fédon, professores de ensino médio. Então vamos lá. Ele diz que tem como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da santa, fica louco, Pinel, mas não rasga dinheiro não. Ele diz que faz tudo isso em nome de Deus, como um papa na Inquisição. Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu. Não lembra de nada não. Não lembra de nada. É louco, mas não rasga dinheiro não. Promete a mansão no paraíso, contanto que você pague primeiro, que você primeiro pague dinheiro de sua doação e entre no céu levado pelo bom ladrão. Olha aí. Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé. Só que faz da fé profissão. É isso que ele faz. Aliás, em matéria de vender paz, amor e axé, ele não está sozinho, não. Eu até compreendo os salvadores profissionais. Sua feira de ilusões. Só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em paz, deixa o outro vender limões. Um vende limões, o outro vende o peixe que quer. O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais. Sons diferentes, sim, para sonhos iguais. Então, gente, é isso. Seria uma espécie de Gilberto Gil bancando o Fédon ali, estudando o comportamento altamente contraditório de alguém que se propõe a ser o pastor de Deus, né? Um pregador do evangelho, né? E, no fundo, ele percebe que não é nada disso, exatamente pelas contradições do seu comportamento, seus atos e atitudes. Tá? Gente, aquele abraço, até a próxima, tá? Então, essa aula do Fédon e do Aristipo ficaram juntas, porque aqui a gente conclui o nosso módulozinho dos pós-socráticos. A gente retornou só para fechar esse módulo e agora vamos dar continuidade. Nosso próximo encontro, a relação entre filosofia e medicina. Como filosofia e medicina, no início, estavam muito atreladas. E a gente vai estudar o filósofo médico, ou médico-filósofo, chamado Hipócrates. E tem coisas muito interessantes para dizer para a gente, hoje em dia. Porque a filosofia cai na vida. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!